muito boa noite para você que está chegando comigo agora aí na nossa 103. Eu quero cumprimentar a você e desde já agradecer a você aí pela audiência e pela companhia aí também no nosso Facebook da nossa TV Top Minas. Nosso muito obrigado a você e eu quero desde já também pedir a você que continue divulgando o nosso trabalho, né? Compartilhando, curtindo aí a nossa página e também se inscrever no nosso canal. Então você pode se inscrever no nosso canal para ajudar o nosso canal a crescer mais e mais aí na internet, né? O nosso canal Luz e Vida está aí aberto, nós não estamos colocando quase nada nele porque nós temos aí aberto direto para a TV Top Minas, viu? Se você achar aí a TV Top Minas, você pode curtir e pode também se inscrever. Se você achar o Luz e Vida, também você pode se inscrever lá. E só dizer para mim que você se inscreveu no canal Luz e Vida que eu vou mandar o link do vídeo também para lá, viu? Porque senão fica dois canais abertos aí para transmissão, mais o Facebook, então começa a dificultar um pouco para a gente aqui, que eu trabalho sozinho aqui na nossa rádio, como você já sabe, então fica um pouco complicado para operar a mesa e também para fazer todo o trabalho de transmissão, né? Nosso muito obrigado a você. Vamos então ao nosso estudo de hoje, ou a palestra de hoje, ou a palavra que você, conforme você entender aí a palavra de hoje. Você já está vendo aí na nossa tela o que está escrito aí, aprenda, né? Está escrito aqui, né? Você está vendo aqui, ó, né? Aprenda. Tá até escrito errado aí, viu? Não, tá certo. Não tá errado, não, tá certo. É porque tá fora do lugar aqui a palavra, né? A letra aí está errada, ó. Agora sim apareceu aí para você, né? Aprenda a ouvir a voz de Deus. Então é bom a gente estar sempre verificando aí na tela o que está sendo transmitido, porque às vezes esconde os caracteres, né? A tela esconde caracteres e a gente acaba se perdendo aí, achando que está errado, mas não está errado não, está certo aí a nossa transmissão, viu? Então, como você está vendo aí, a nossa transmissão está ao vivo, né? Ainda não chegou no Facebook, agora sim chegou aí no Facebook, né? Demora um pouquinho para chegar aí, mas já chegou aí no Facebook. Então você está vendo aí, aprenda a ouvir a voz de Deus, né? Então demorou um pouquinho a imagem para chegar para você aí, a voz chegou primeiro, mas é assim mesmo, viu? A imagem demora mais um pouquinho a chegar para você, né? Olha, o que é aprender a ouvir a voz de Deus? As pessoas talvez perguntam, mas eu estou sempre na igreja. Ontem nós falamos sobre a profecia, né? A pessoa tem medo, né, de ir na igreja, com medo de ser revelado os seus pecados, os seus problemas, que Deus veio em oculto, né? Então, hoje eu vou falar para você, sequência do de ontem, sequência para hoje, que aprenda então a ouvir a voz de Deus, para você não ficar aí perdido, quando você chegar na igreja, Deus usar um profeta para falar para você, você falar, será que isso é de Deus? Então, aprenda a ouvir a voz de Deus, porque muitas vezes a pessoa chega na igreja, ele quer ouvir, não só na igreja, né, em qualquer lugar que Deus usar o profeta, ele só quer ouvir coisas boas. Às vezes a pessoa fala assim, eu fui na igreja, mas só levei pancada, só levei porrada, como diz, né? Eu não ouvi uma palavra de avivamento, eu não ouvi uma palavra de incentivo, eu só levei cacetada. Olha, então você tem que aprender a ouvir a voz de Deus, porque nem sempre Deus quer falar com você de mansinho. Às vezes Deus quer puxar a sua orelha, Deus quer puxar a sua corda, que você está muito com corda, e Deus quer puxar a corda de você. Então esse é o problema. As pessoas querem ouvir somente coisas boas, e nem sempre Deus fala sim para tudo. Às vezes você tem que aprender a ouvir o não de Deus. Você pode ouvir a voz de Deus, principalmente através da Bíblia, não é? Existem também várias outras formas de você ouvir a voz de Deus, mas é preciso ficar atento. Deus fala com você e você não entende o que Deus está falando. Através da leitura da Bíblia, Deus pode abrir os seus olhos. Mas a Bíblia já está escrita lá, então é uma coincidência. Não, não é uma coincidência. A Bíblia, como dizia o meu saudoso pastor Anselmo Silvestre, ele dizia que a Bíblia não contém a palavra de Deus.
Aí você assume, mas não contém a palavra de Deus? Não, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Olha que coisa legal, né? A maneira mais segura de ouvir a palavra de Deus é lendo a Bíblia, viu? Porque, como eu disse ontem, existem profetas dando profetadas, que para se engrandecer, para se aparecer, sai falando aí pelos cotovelos, às vezes nem é profecia de Deus, mas sai falando pelos cotovelos e as pessoas, machuca as pessoas. Então a melhor forma de você ouvir a voz de Deus é lendo a Bíblia Sagrada, viu? A Bíblia é a palavra de Deus. E logo quando você estuda a Bíblia, você ouve a voz de Deus, ouve a voz de Deus. Na Bíblia você vai encontrar todos os ensinamentos de Deus, tá? Que você precisa saber, conhecer, conforme está escrito lá em 2ª Carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Viu? O capítulo 3, versículos 16 e 17 de Timóteo, 2ª Carta de Timóteo. Então, o que você vê aí? Então, a palavra de Deus, ela está lá cheia de repreensão, para correção, né, para instrução à justiça, para ensinamento do modo geral. Então, a palavra de Deus, ela é escrita lá na Bíblia. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. E mais, a Bíblia é a sua referência para saber se você realmente ouviu a voz de Deus. Então, vamos ver como uma mensagem de Deus nunca vai contradizer a Bíblia. Não vai contradizer a Bíblia. Então, é preciso que você fique atento a essas profetadas que dão por aí, para ver se está dentro da Bíblia, se não está contradizendo a Bíblia. Se contradizer a Bíblia, não é a palavra de Deus, não é a profecia de Deus. Nem vai criar novos ensinamentos que não estão na Bíblia, viu? Então você tem que entender isso, que não vai ser criado ali fora da Bíblia outros ensinamentos. Então, se ensinar outra coisa fora da Bíblia, não é de Deus, tá? Mesmo se parecer que veio de Deus, se a mensagem não está de acordo com a Bíblia, está errada e não é de Deus. Ela é rejeitada. Lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado, ou que seja anátema. Algumas versões dizem isso, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Se pregar uma palavra que não seja a palavra da Bíblia, que seja anátema, que seja amaldiçoada. Então, estude a Bíblia, reflita nela, tá? Reflita bastante nela, o dia todo, ao longo do dia, né? A hora que você puder pegar a Bíblia, estar lendo, refletindo, estudando, porque a Bíblia não é só para ler, para estudar, né? Quanto mais a palavra de Deus estiver no seu coração, mais você vai ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, né? A Bíblia ajuda a reconhecer a voz de Deus quando ele fala de outras formas também, viu? Então vamos ver como que Deus fala de outras formas. Mas como que Deus fala? Através do coração, gente. Através do coração, Deus fala com você, fala conosco. Orar é conversar com Deus, não é usar repetição de palavra. A oração é uma conversa direta com Deus, viu? Você pode falar com Ele também e ouvir. E pode ouvir a sua voz através da oração. Orar é um diálogo com Deus, uma conversa diretamente com Deus. Não é aquela palavra que fica repetindo toda hora, daí fica 15 minutos, 20 minutos repetindo a mesma palavra. Não, a oração não é isso. A oração é uma coisa mais clara, né? É um bate-papo com Deus. Ah, mas eu não estou ouvindo Deus responder. Não, você não está ouvindo Deus responder, mas Deus está te ouvindo. Você pode ouvir e responder no seu coração, né? Refletir na palavra de Deus durante a oração pode ajudar nessa parte de escutar o que Deus tem para falar para você, viu? Então lá em Salmo 3, verso 4, diz assim, ó: ao Senhor clama em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Está aí, está escrito na Bíblia isso. Então se Ele escuta, Ele responde, viu? Clama a mim e responder-te-ei, né? E responderei, aqui está escrito e responderei. Clama a mim e eu te responderei. E direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem.
Algumas versões falam, clama-te e responder-te-ei, né? Então, por isso que eu falei dessa forma aqui, mas eu estou lendo conforme a Bíblia é escrita nos dias de hoje, né? Está lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Claro, como sempre, se você receber alguma resposta de Deus, viu? Confirme se está de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Se você ouvir uma resposta qualquer, a pessoa, talvez você acabou de falar com Deus, Deus, me dá um ensinamento, me dá uma dica, me dá uma resposta. Olha, eu vou contar para vocês aqui, eu nem deveria ter contado, porque eu não pedi permissão para contar, né? Mas eu conversei com a minha esposa, eu vou contar aqui para vocês rapidinho o que aconteceu comigo já 2 vezes, né? A primeira vez eu não vou contar o que é, mas a segunda vez eu vou dizer sim. Eu estava tomando uma decisão, né? Uma decisão, assim, que será o meu futuro, né? E às vezes a pessoa começa a questionar a gente, vai, não vai, faz, não faz, pode, não pode, e você fica em dúvida, vou ou não vou? Eu orando a Deus à noite, eu falei, Senhor, o Senhor me dá a resposta se eu paro ou continuo, tá? Então Deus usou o meu neto, nem sonho, ele chegou para mim e disse assim, vô, não para, continua. E eu acordei rapidinho, eu ouvi que era a voz de Deus usando aquela criança no meu sonho, na minha visão, Deus usando aquela criança, né? Ele tem apenas 2 anos, ele nem fala direito, mas Deus usou a figura do meu neto para falar comigo, vô, não pare, continue. Então eu entendi que Deus mandou eu continuar e estou continuando, tá vendo? Então você tem que aprender a ouvir a voz de Deus através dos sonhos, através da pessoa que fala na rua, até mesmo os animais te dão uma dica, se você para ou continua, se você vai ou fica, né? Se você toma aquela decisão ou não, então você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. E se Deus falar e você vê que realmente é Deus falando, então você continue fazendo aquilo que você quer fazer, porque se é Deus falando, você vai continuar, viu? Você vai continuar. Mesmo que lá na frente não se suceda com êxito, né? Mas com certeza você não vai ter êxito, mas você vai ter a sua linguagem direta com Deus, você entendeu o que Deus falou, você seguiu, você continuou. Porque Deus falou, não pare aí não é hora de você parar. Talvez lá na frente você vai parar, mas agora não é hora de você parar, é hora de você continuar. Então preste atenção nas coisas simples que Deus fala com você, nas coisas simples que Deus pode falar, você tem que aprender a ouvir a voz de Deus, né? E é claro que isso tem que estar de acordo com a Bíblia também, né? E através das pessoas, como eu disse aqui, né? Muitas vezes Deus usa uma outra pessoa, uma pessoa até não crente, uma pessoa até desviada, uma pessoa que está lá no mundão, mas Deus usa essas pessoas para falar conosco, para usar da profecia correta ou da resposta daquilo que você pediu a Deus. Não despreze as mensagens de Deus só porque veio de outra pessoa e não da forma que você quis esperar aí do sobrenatural. Não espere disso, né? Espere que uma pessoa, talvez você encontre uma pessoa na rua, a pessoa diz assim, olha, eu acho que você não deveria fazer isso. Então você perguntou a Deus, Senhor, eu faço ou não faço? Aí você fica esperando uma voz vir lá do céu, faça ou não faça. Não, Deus vai usar uma pessoa lá do mundão, lá no meio da turma, lá andando na rua, vai falar, senhor fulano, olha, eu acho que você não deveria fazer isso, ou você deveria fazer. Aí você fala, Deus já me deu a resposta através da pessoa. Pode ser um bebum, pode ser uma pessoa que está usando droga, pode ser uma pessoa que está lá na rua, que não tem compromisso nenhum com Deus, mas Deus usou ele para falar com você, porque Deus usou até a mula para falar quando faltou o profeta, né? Então por que Deus não vai usar um ser humano para te dar uma mensagem que ele quer falar com você, né? Você poderá ouvir a voz de Deus também na igreja, né? Onde a palavra de Deus é explícita, quer dizer, falada ali, entre os outros crentes, né? Também, de outras denominações, pode usar uma conversa edificante, um aconselhamento, né? E algum líder, uma pessoa mais sábia. Então não escolha ali as pessoas que vai te falar, você vai ouvir e vai falar, não, eu pedi a Deus uma resposta e Deus está usando essa pessoa para me dar a resposta. Às vezes você não vai nem falar aquela pessoa, Deus está te usando para me dar essa resposta, eu estava esperando a resposta de Deus e Deus usou você para falar comigo. Você não precisa nem falar isso, basta você sentir no seu coração, falar, não, Deus usou essa pessoa para falar comigo, que você buscou, né? Lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, preste atenção nisso, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo,
ensinem e aconselhem uns aos outros, né? Com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão a Deus em seu coração, viu? Então, ó, se você recebeu de Deus a resposta através da pessoa, louve a Deus por isso, né? E fala: ó Senhor, muito obrigado por estar recebendo aqui a resposta que eu pedi para o Senhor, né? Eu fiz isso na manhã seguinte, que quando eu me levantei, assim que eu sentei na cama, eu falei com a minha esposa: olha, eu tive essa e essa visão, eu tive esse e esse sonho, e a criança me falou que eu devo continuar, não devo parar. Então Deus me deu a resposta que eu pedi. Naquela noite eu orei a Deus, pedi a Deus a resposta, e Deus me deu a resposta através do sonho, né? Então, através da reflexão também Deus pode te dar a resposta. Você pode ouvir a voz de Deus através da resposta. Basicamente, se você ficar atento, você pode ouvir a voz de Deus, viu? Em qualquer coisa que estiver à sua volta, qualquer coisa que estiver ao redor de você, você pode ouvir a voz de Deus ali, até o vento, a chuva, a água, né? O barulho do carro que você estiver dirigindo, você vai ouvir a voz de Deus ali, né? Lá em Salmo 19, 1 a 4, quando você reflete sobre o mundo que está à sua volta, com o coração voltado para Deus, né? Ele ensina muitas coisas através de experiências que até parecem que não tem sentido nenhum. Até parece que não tem sentido nenhum. Mas Deus responde para você através daquelas coisas. Olha, os céus declaram a glória de Deus. Olha, quando você está... Daí a chuva desce, a chuva cai. Você vai ouvir a voz de Deus através da chuva. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Olha, você olhando a imensidão, você vê as nuvens formando lá no céu, você fala: olha, eu estou vendo até a face de Deus no formato daquela nuvem. Já viu isso? Então não é coisa errada você olhar para uma nuvem no céu e você imaginar ali Jesus de braços abertos, a face de Deus, né? Não é errado você ouvir isso, não. Você vê pássaro, você nas nuvens, formato nas nuvens, né? Não é errado você, por exemplo, um dia fala disso, o outro dia fala daquilo, uma noite revela a outra noite, sem discurso nem palavra, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Está lá em Salmo 19, 1 a 4, viu? Então você pode ler lá e ver o que Deus tem falado com você e você não tem entendido, né? Às vezes você pergunta a Deus: Senhor, mas o que eu faço para resolver isso? Aí Deus pega e usa uma pessoa lá para falar para você: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, começa a contar uma história para você, você vai juntando os pontinhos ali e começa a decifrar aquela pergunta que você fez, né? Certa vez eu estava preparando uma mensagem para pregar numa igreja, e era bem longe a igreja, e eu estava dirigindo lá em Belo Horizonte. Eu estava dirigindo, então deu aquele engarrafamento no trânsito. Eu falei: meu Deus, eu vou chegar atrasado na igreja. Mas eu estava aí com uns 50 minutos adiantado. Eu sempre andei adiantado, eu não gosto de andar atrasado, porque eu não gosto de chegar na igreja atrasado, né? Eu estava dirigindo e de repente eu tinha preparado uma mensagem. Eu comecei a refletir sobre aquela mensagem que eu tinha preparado para pregar naquela igreja. Eu ia pregar naquela igreja, eu precisava estar com aquela mensagem, como diz o povo aí, na ponta da língua, para chegar lá e pregar aquela mensagem. Então, por um momento que eu estava dirigindo, o sinal fechou, o trânsito todo ali engarrafado, que em Belo Horizonte no final da tarde é muito difícil. E eu peguei e disse: meu Deus, eu vou chegar atrasado. Mas quando eu estava falando que eu ia chegar atrasado, Deus me deu uma reflexão dentro daquela mensagem que eu tinha preparado para pregar. E Deus falou comigo assim: olha, eu vou te dar uma outra mensagem. Papai, prepara o seu coração que eu vou te dar uma outra mensagem. Eu ouvi a voz de Deus falando, falei: mas aonde está saindo essa voz? Né? E eu continuei dirigindo. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha marcado ali na igreja, que a gente usa um marcador de texto, né? Eu tinha marcado ali dentro da Bíblia onde é que eu ia ler, o capítulo, o versículo e o livro que eu ia ler, né? Para fazer o esboço da mensagem. O esboço da mensagem estava todo pronto já ali, escrito, né? Porque um bom pregador prepara a mensagem semanas antes
do seu compromisso com a igreja, né? A igreja ela convida um mês de antecedência, então você começa a preparar ali, ó, convidou, eu vou pregar na igreja tal, na igreja tal, na igreja tal, então você prepara a mensagem para cada igreja. Mas na hora Deus muda tudo, porque é Deus quem fala com você, é Deus que te dá a mensagem, não é você. Você tem que estar preparado, fazer o esboço, fazer a mensagem do início, meio e fim, né? Fazer ali o amparato todinho para você pregar, né? Então você está ali preparando para pregar, então você é um pregador, então você tem que estar com a mensagem preparada. E eu cheguei na igreja, dobrei meu joelho, como sempre de costume, dobrei o joelho, orei a Deus, e o diácono me chamou para fazer parte lá do púlpito, né, do altar. Eu fui lá para frente, dobrei o joelho novamente, que é de costume, estou dizendo para vocês que é de costume, né? Na nossa igreja ninguém chega na igreja e vai chegando e sentando lá e cantando e batendo palma e tal, sem primeiro dobrar o joelho para orar. Ele dobra o joelho lá no banco. Se você é um obreiro, se você é um pleitor, você é chamado lá para frente, você chegando lá é obrigação, eu estou aqui ensinando mesmo, que é a obrigação de você chegar lá na frente do altar, dobrar o seu joelho e orar de novo, porque o lugar que você está é santo, então exige a reverência, né? Aí eu dobrei o joelho de novo, e na hora que eu estava orando novamente, pedindo a Deus ali sabedoria para a mensagem, Deus me deu a outra mensagem, totalmente diferente daquela que eu tinha preparado. Mas com a sabedoria que Deus me deu, eu peguei, abri então a minha Bíblia e comecei a folhear e fazer logo ali um esboço rapidinho de outra mensagem, que eu tinha preparado uma, mas Deus queria que eu pregasse outra, né? Eu comecei então, quando foi passado minha palavra, eu comecei a fazer aquela mensagem e eu fui ouvindo o que Deus estava falando comigo. Fala isso, eu falava. Fala isso, eu falava. Aí uma hora Deus falou assim, não fale mais nada, porque quem vai falar sou eu. Olha para você ver o que é ouvir a voz de Deus. Eu estou dando um exemplo aqui, o que é ouvir a voz de Deus. E de repente Deus falou comigo, pare de falar, porque agora quem vai falar sou eu. Eu parei de falar, baixei o microfone e olhei para o pastor, o presidente, o pastor responsável pelo culto. E ele olhou para mim, a igreja toda ficou de pé, Não sei por que ninguém mandou, nem nada, mas o Espírito Santo de Deus que mandou. A igreja toda ficou de pé. E começaram então a orar a Deus em voz alta, e Deus começou a usar as irmãs do ciclo de oração, começou a usar a mocidade, os adolescentes, as crianças, a nave da igreja, começou a ser usada por Deus. Eu disse, eu não vou pregar mais, quem vai pregar agora é o Espírito Santo, porque Ele me deu a palavra. E Deus então começou a usar pessoas por pessoas dentro da igreja. Uma irmã levantava e falava em profecia, a outra também falava de lá, o outro interpretava aqui. O culto virou um fogaréu tremendo, que as pessoas pensaram, hoje é o arrebatamento da igreja. Sabe por quê que eu digo isso para você? Porque não é você quem prepara, é Deus quem te prepara. Deus te capacita, Deus te chama o despreparado, mas Ele te capacita para fazer aquilo. E Deus naquele dia, Ele me capacitou para estar levando a mensagem que a igreja precisava de ouvir. Então quando eu trouxe aquela mensagem que era de Deus, Deus então tomou a igreja, o Espírito Santo tomou a igreja toda, e a igreja então fez a mensagem chegar até onde precisava. Então aquela pessoa que estava ali para ouvir aquela mensagem, ela ouviu, tá? Ela ouviu a mensagem. Então tem que saber ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus manda. Quando Deus fala, vai, você vai. Para, você para. Né? Tem pessoas que chegam no púlpito da igreja, olha gente, estou falando aqui abertamente, porque eu tenho essa liberdade de falar com vocês, eu estou falando abertamente, e os líderes que estão me ouvindo sabem que eu falo diretamente aqui. Às vezes eles mandam até mensagem para cá, não, você falou isso e isso aí, me explica isso de novo, eu vou explicar outra vez, não tem problema. Mas tem líderes de igreja que não deixa ninguém pregar, é só ele que prega. É só ele que chega na igreja, é só ele que quer cantar, ele que quer pregar, ele que quer ler, aliás, ele quer cantar, né? Ele que lê a palavra inicial, ele que dá as oportunidades, né, para as pessoas cantar, viu? Não é pregar não é dar palavra não. Muitas vezes tem igreja que você vai, e se eu estiver mentindo, você vai falar comigo que você está mentindo. Não, tem igrejas por aí, não falo todas não, mas tem igrejas por aí
que você que é membro, você nunca subiu no altar, né? Ou no púlpito, ou no altar, né? Para dar uma palavra, a não ser um testemunho. Você nem dá no cima do púlpito e você sobe. Ele te entrega o microfone, você fica lá embaixo, né? Que eu acho um menosprezo, porque toda pessoa que é santa, a pessoa que está ali pregando o evangelho, ele é santo e ele tem o direito de subir até o altar. Porque o altar é santo. Então, se a pessoa está na igreja e vai dar um testemunho, ele está em santidade. Então, ele pode subir no púlpito. Eu discordo com essas igrejas que não deixam membro, né, subir no púlpito para dar uma palavra. Tem que dar a palavra lá embaixo, na nave da igreja. Os pastores, os diáconos, presbíteros, evangelistas, ficam lá em cima. E os irmãozinhos que vai dar a palavra, vai cantar um hino, tem que cantar lá embaixo. Está errado. Está errado. Vocês todos são iguais perante Deus, tá? Todos são iguais. Dificilmente você vê isso. Então, quando você pega uma pessoa, você chama ali, o pastor quer dar a palavra inicial, ele quer cantar os hinos, ele quer dar a palavra inicial, ele que prega, ele que dá a bênção apostólica. Ele não dá oportunidade para ninguém. Certa vez eu perguntei a um pastor de uma igreja aí, que não vou dizer o nome, né, que ele estava, por que ele mesmo que abria o culto, ele mesmo que dava as oportunidades, ele mesmo só para cantar, e ele é que fazia a mensagem final e dava encerramento. Não, porque aqui a gente não passa a oportunidade para ninguém, não, a não ser um pastor que venha a nosso convite, né, do nosso mesmo ministério. Se não for de outro ministério também, a gente não dá oportunidade, não. Irmão, preste atenção. A palavra não é sua, a palavra é de Deus. Então, se a pessoa está ali, está em comunhão, está participando da Santa Ceia, ele está apto a falar do seu testemunho e pregar a palavra de Deus. Tem muitos irmãozinhos que estão lá no meio da nave da igreja, que não tem leitura nenhuma, não tem teologia, não tem sabedoria humana, mas tem sabedoria de Deus para salvar muitas almas, e você que está usando o púlpito da igreja não tem. Então preste atenção nisso. Às vezes você vai e não escuta a voz de Deus. O seu ministério, meu ministério tá ruim, e começa a fazer campanha para encher a igreja, né? Começa a fazer campanha em cima de campanha, campanha em cima de campanha, é campanha disso, é campanha das águas, campanha do sal, campanha da vara de cajado de Moisés, é campanha disso, é campanha daquilo, para a igreja encher, faz congresso, né? Congresso de música, para encher a igreja, né? Para encher a igreja, porque você não está dando ouvido à voz de Deus. Dê ouvido à voz de Deus e deixa o irmãozinho que está lá, que está ali todo curioso para pegar o microfone, costuma até tremer a mão, não consegue nem falar direito, né? Não sabe nem cumprimentar a igreja, fica tremendo, porque não tem o hábito de usar o microfone para estar falando. Então, irmão pastor, irmão dirigente, líder de igreja, faça com que os seus membros fiquem aptos a pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz que tem que ser bom manejador da palavra de Deus. Então, como você vai fazer obreiro? Se você não dá oportunidade para uma pessoa que tem o talento e o chamado de Deus para ser um obreiro. Como você vai fazer um diácono, um presbítero, um evangelista, né, um missionário, se você não dá oportunidade para ele na sua igreja, para ele falar? Porque talvez Deus falou com ele e ele quer passar isso para a igreja, mas você não deixa. Você não deixa. Isso se chama prisão. Se chama prisão. Você quer que a pessoa esteja na sua igreja, mas que só visando para você, só olhando para você. Para com isso. A igreja não é sua, a igreja é de Deus. Talvez você, fui eu que criei a igreja, fui eu que montei, fui eu que registrei a igreja. Tá, você fez isso. Mas se Deus não quiser, a sua igreja acaba, vira pó. Tinha um irmão que veio aqui na nossa rádio para fazer o programa aqui. Ele veio para fazer o programa aqui. A primeira coisa que ele falou, irmão, eu vou fazer o programa aqui, mas você tem que me dar liberdade para estar fazendo as minhas campanhas, porque a minha igreja precisa de arrecadar um dinheiro aí, que nós estamos devendo muito, devendo água, luz, aluguel. Falei, aqui não é lugar de você ganhar dinheiro, aqui é lugar de você ganhar almas para Jesus. Então aí está bem explicado, né? Está bem explicado. Muita gente estão confundindo isso aí. Mas eu quero dizer para você que a partir de hoje você não vai confundir mais. A partir de hoje você vai estar ciente de que Deus está falando com você e Deus está agindo na sua igreja, agindo na sua vida, para que você seja um obreiro de valor.
viu? São agora 18 horas e 53 minutos. Eu quero encerrar, talvez você vai aqui tá no rádio, você pode até continuar outra mensagem que está gravada lá, né, para encerrar o programa, que está faltando 8 minutos. Pode até ser que você continue, mas não tem problema, você já ouviu o que você tinha que ouvir hoje aqui no nosso programa. Segunda-feira nós voltamos com mais um programa Luz e Vida. Eu quero agradecer a você, pedir mais uma vez, eu estou pidão, né? Pedir a você que compartilhe o nosso programa, né? Aqui nós não pedimos dinheiro, nós não temos comercial, nós não temos propaganda de nada, nós não temos nada para ganhar dinheiro. O que nós temos aqui é o que eu aprendi do Senhor, o que eu também vos ensino, né? É que o apóstolo Paulo disse, o que eu aprendi do Senhor, eu também vos ensino. Então eu aprendi de Deus e estou ensinando para vocês. Então vocês aí no YouTube, vocês aí no Instagram, você no Facebook, você em todo lugar, no WhatsApp também, né, que eu coloco o link lá no WhatsApp. Então você em todo lugar que você estiver, você pode ouvir esta mensagem. E compartilhe com alguém da sua família ou com o seu pastor. E a nossa rádio e a nossa TV está aberta para o pastor que quiser fazer aqui o seu programa, né, ou mesmo me ajudar aqui, né, no programa Luz e Vida, fazer parte aqui do programa Luz e Vida. Ele pode falar, não, Gordinho, eu quero fazer parte do programa Luz e Vida, eu posso trazer ele para cá, e ele vai sentar comigo aqui no nosso palco aqui da TV, e ele vai fazer o programa claramente aqui comigo. Ele pode fazer um dia, eu faço, outro dia ele faz, e assim nós não vamos deixar nem um dia sem fazer o programa Luz e Vida, tá bom? Então fique assim. Segunda-feira estamos de volta com mais um programa Luz e Vida. Deus abençoe você, bom fim de semana para você, um fim de semana abençoado, iluminado, com muita saúde, muita paz. Não se esqueça, gente, ó, não se esqueça de combater o mosquito da dengue, viu? Vou aproveitar que a audiência desse programa, dizer para você, não se esqueça de combater o mosquito da dengue. A dengue está espalhada em todo o Brasil e fazendo vítimas fatais. Então, muito cuidado com a dengue, a chikungunya e a zika vírus, viu? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Tenha um sábado abençoado, um domingo abençoado. E eu volto segunda-feira com mais um programa Luz e Vida. Deus abençoe vocês.